Boa noite, gente. Boa noite, Geraldo. Boa noite, tudo bem? Tudo. Bom, gente, hoje estamos numa live super especial. São 9 anos da agência Gente Com, de publicidade, marketing, comunicação. Vamos falar então um pouquinho não só da nossa história, mas assim, como que nossa história, né? Esse foi o slogan até foi contando a sua história que nós fizemos a nossa, e a gente vai contar um pouquinho disso. Olá, o Elton que tá aí, que é da nossa equipe, o Florencio também, Santana tá chegando. Nós acabamos de ter um momento entre nós aqui, equipe, com um bolo maravilhoso da Cecília, com mimos, presentinhos e conversas, né? Como é que fala? Papo cabeça. Então a gente acabou de ter esse momento com a equipe e agora vamos transmitir um pouquinho dessa nossa conversa, desse nosso momento, principalmente nessa coisa de pandemia. A gente tem que comemorar sim, né? Cada piscar de olho, né? São 9 anos. Uma empresa, como é que fala, que nasceu pequena e não é fácil chegar a 9 anos, né? Já tá aí uma criança, quase um adolescente, a nossa empresa. E nós vamos falar hoje como descobrir tesouros escondidos dentro da empresa. Bem-vinda, Cecília, bem-vinda, Tati, Black, a cunhada. Então, gratidão aí por todos. Então, Gê, eu vou parar de falar, porque eu fico falando bastante. E vamos aí, fala um pouquinho de você. Não falei, nós somos aqui, né, o G da Focus. O G para os íntimos, o Geraldo Assunção, contador, mentor, enfim, de negócios, e ele é um dos nossos mestres aqui dentro da agência Gente Com. Ele que, enfim, que é o nosso mentor, que mostra o caminho, né, ajuda a gente a elucidar caminhos que a gente não tinha pensado e a gente vai crescendo junto, isso que é legal. E aí ele vai falar um pouquinho desse trabalho que ele tem tido conosco e vai falar dessas descobertas dos tesouros. Então, tá com você a falar. Obrigado, Bruna. Boa noite a todos, né, que estão participando dessa live. É um prazer, né, estar aqui, poder compartilhar conhecimento com cada um de vocês que estão presentes nessa live. Então, o papel, né, o tema dessa live, em comemoração aos 9 anos da agência Gente Com, essa empresa que é daqui, da terra, da nossa terra. E fala assim, como a gente vai criar um tema que seja bom para todos, não somente para nós ou para a agência especificamente. Daí eu falei para a Bruna, Bruna, então vamos pensar da seguinte forma: qual é a razão de existência de uma agência de comunicação, uma agência de publicidade? É fazer acontecer, divulgar imagem, marca, as empresas, para que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis. Só que uma das grandes dificuldades que a gente enxerga nas empresas, elas terem uma visão limitada daquilo que está ao redor dela. Então, como pauta, como presente que eu quero partilhar aqui com vocês, até como mentor de negócios, né, como a Bruna apresentou, sou fundador do Grupo Focus, uma empresa que nasceu de contabilidade, mas aos poucos, quando a gente foi enxergando as nossas habilidades, as nossas competências, o nosso know-how, a gente descobriu que a gente pode ser muito maior do que a nossa atividade, que até então era atividade fim. E quando a gente começa a enxergar ao nosso redor, a gente começa a perceber que para você empreender é você enxergar riquezas aonde muitas vezes os olhos humanos não enxergam. E no seu negócio, você que está aqui, você que é empreendedor, também tem características de você enxergar possibilidades, terrenos, tesouros escondidos dentro do seu próprio negócio. Um exemplo disso seriam as parcerias. Então, por exemplo, a atividade da Focus é contabilidade. Você, empresário, você enxerga o seu contador como uma riqueza para o seu negócio? Essa é uma pergunta de você
enxergar, assim, opa, peraí, mas o meu contador ele pode ser um parceiro de negócio? Ele é um ativo que eu tenho na minha empresa? Sim. Porque assim, quando a gente fala de ativo, normalmente a gente fala sobre algo tangível, mas também temos ativos intangíveis. Então quando você conversa, por exemplo, eu tenho acesso ao sindicato da categoria do meu ramo de negócio, é um ativo. Quanto vale a sua marca? Quanto vale o poder da sua marca? Entendeu? Então, às vezes a gente não valoriza aquilo que está no nosso próprio solo. A nossa rede de contatos, né? A nossa rede de contatos é uma grande riqueza. E normalmente a gente não enxerga isso como riqueza. A gente enxerga como riqueza aquilo que está disponível para saque, vamos dizer assim. Só o dinheiro. O saldo em conta corrente, o saldo em caixa. Mas não, a rede de contatos que você tem, marcas e patentes, por exemplo, a Focus, quanto vale a Focus? Quanto vale a agência Gente Com? Quanto vale o nosso nome? Quanto vale o conhecimento técnico da nossa equipe? Né? E quanto vale uma equipe validada, consolidada? Só nós sabemos a dificuldade que é você formar um time. Por exemplo, eu estou vendo que o Tavano está aqui na live, um abraço, Tavano. Ele tem uma pousada. Quanto tempo ele levou para formar o time que está na pousada? A quantidade de conhecimento técnico, de investimento de capital, para que tenha um atendimento de excelência, para que possa fazer a diferença no seu mercado, quanto isso vale? E às vezes a gente não consegue entender e trazer um resultado para a sociedade, porque a gente não enxerga aquilo que está dentro do alcance, vamos dizer assim, né? E no caso de uma agência, que é a comemoração dos 9 anos aqui da agência Gente Com, é uma desconstrução. Foi que nós passamos a tarde aqui, né, fazendo um treinamento para a equipe da agência. É você saber o seu posicionamento, né? Qual é a mensagem que eu tenho para trazer nessa vida? Nossa, mas Geraldo, é muito profundo esse papo. E foi de uma profundidade assim imensa. Mas para quê? Para que a gente possa despertar para uma nova consciência. Mais do que vender produtos ou serviço, a gente tem que tocar o coração e a alma das pessoas. O que a gente se propõe a fazer é apenas um meio para alcançar algo muito maior. Tô pensando aí, bem-vindo aí o Rafael Neves de Guaratinguetá, prestigiando a live, a Medicor, a Miriam Gober, o Tavano, gratidão Tavano por estar aí com a gente, o City Guaicá, Cecília, enfim. Falando um pouquinho, né, de ativos que a gente estava falando, depois o Geraldo vai falar um pouco mais, mas assim, como é que fala? Descobrir, tirar a coberta do que a gente não enxerga. Então, às vezes é um novo olhar para situações dentro da empresa. Por exemplo, quanto vale o conhecimento daquela pessoa que trabalha com você? Quanto vale ele saber ensinar aquele que está entrando na sua empresa e você não precisar ensinar, digamos assim? Você não precisar não, você entendeu? Tem alguém que faça isso. Quanto vale você ter acesso a uma pessoa, a um gerente de banco, como o Geraldo tinha dado exemplo, quanto vale você ter um contador, sabe, que indique a sua empresa. Então essas coisas são intangíveis, né? São ativos, então são coisas que têm valor e não é só apenas monetário, não é apenas, né, o dinheiro na conta, mas é o que faz muito. A sua empresa ela coloca em contato os seus clientes, um cliente faz negócio com outro cliente, um cliente colabora com outro cliente. Então, por exemplo, hoje aqui na live, eu tô lembrando, hein, no spoiler não, vou pegar todo mundo que entrou aqui na live,
Comentem aí, gente, coloca tô gostando, tá legal, coloca algumas perguntas e a gente vai fazer um sorteio aqui de uma sessão de Theta Healing. Vamos ver aí quem que vai ser sorteado. Essa era que eu falei que ia ter sorteios, né, na divulgação que a gente fez. E é isso, uma dos nossos clientes, né, a Florart, enfim, disponibilizou esse mimo para nós. E é isso, eu acho que são muitos caminhos, né, para uma empresa de autoconhecimento, de poder se descobrir e de se redescobrir, de tirar as cobertas dos potenciais que a gente tem. Então, é enxergar o potencial de cada colaborador. Um é mais visual, o outro é mais isso. Então, vamos fazer com que isso chegue até os clientes. Então, explica um pouquinho dos ativos, Gê. Vamos lá, ativos, né? Por exemplo, quando você tem uma lista de clientes, a lista de seu cliente, você trabalhando bem a sua lista, ela é um dos seus principais ativos, assim como a sua equipe. A reputação da sua equipe também é um ativo. Um método utilizado na sua empresa, tudo bem, às vezes você tem uma habilidade única de fazer a compra certa no lugar certo, você tem um timing certo para fazer a compra ou o seu processo de entrega, ou seja, é você treinar o seu olhar para descobrir, e mais do que isso, né, Bruna? Mais do que você descobrir ativos e riquezas no seu negócio, você reconhecer riquezas e ativos no seu próprio negócio. Quando eu enxergo dentro em um colaborador uma capacidade de um pouquinho. Todas as empresas, os ativos, eles têm o quê? Vamos pensar da seguinte forma. Quando eu vejo que tem um colaborador em potencial, né, mas tem uma dificuldade de entrada de faturamento, né, então eu tenho, tá ruim de faturamento, eu estou com uma dificuldade de gerar receita para aquele determinado mês especificamente, mas ao mesmo tempo aquilo que eu tenho a disponibilidade de, como eu brinquei, né, saldo disponível para saque. Não é só isso. Ativo são as riquezas que os meus olhos enxergam e muito mais aquilo que os meus olhos também não enxergam, né? A olhos nus, vamos dizer assim. Então é a riqueza, e aí é onde que tem o grande diferencial do empresário e reconhecer tesouros escondidos no seu próprio negócio. Você está falando, tá aparecendo aí os nossos parceiros, os nossos clientes, RJ Publicidade, faz aí, como é que fala, os painéis, né, as artes, aí a impressão dessas artes aí para os nossos clientes, a Letras da a Laís Carvalho, que faz pintura em parede maravilhosa, gratidão por estarem aí, enfim, vão colocando também a perguntinha aí de vocês. O que vocês enxergam aí o que é empresa? Opa, gente, deu uma travada, voltou. Tá todo mundo aí? Medicor, Rafael. Tá voltando. Isso. A Miriam. Então vamos lá. Tava falando, quando a gente fala do tema dessa live, como encontrar tesouros escondidos. A gente pensa que tesouro é aquele baú enterrado, e aí eu ainda ficava brincando. Antes de eu descobrir o tesouro, eu tenho que saber que ele existe, né? Que ele tá ali debaixo daquela terra, que ele tá coberto, e eu tenho que pagar o preço por querer descobrir o que tá ali. Então eu tenho que começar a cavar, eu tenho que querer cavar, eu tenho que querer encontrar, eu tenho que usar as minhas forças, as minhas energias até encontrá-lo. Então a gente fazendo esse paralelo, né, dentro das empresas, para eu descobrir o valor da empresa, passa pelas pessoas, porque quem faz a empresa acontecer são as pessoas. Será que eu já sei os valores desses colaboradores, desses parceiros, desses fornecedores? E é isso, é fazer com que
eu acho que encontrar tesouros é isso, é fazer com que todas as partes ganhem, digamos assim, né? Todos sejam beneficiados, que seja uma coisa de mão dupla. Então, fica essa questão aí para vocês também pensarem, né, sobre esses tesouros descobertos. Porque assim, eu posso enxergar, treinando o meu olhar, como despesa, né, como um passivo, um potencial passivo, ou como ativo. Então, se eu saio de CLT e quero empreender, eu preciso reconhecer, treinar na minha visão, aumentar o meu radar perceptivo de gerar e encontrar riquezas. Então, quando eu tenho um negócio, mesmo que dentro desse meu negócio, eu sou microempreendedor individual, então eu estou sozinho, teoricamente. Mas, geral, como é que eu vou encontrar riquezas, eu vou descobrir riquezas dentro do meu negócio que eu não tenho tempo? Eis a questão. Normalmente eu fico muito voltado no operacional e deixo de aumentar o meu radar perceptivo de quem está à minha volta. Como eu citei logo no início da live, que o seu contador é um ativo, o Sebrae é um ativo, o funcionário da prefeitura ou um gerente de banco é um ativo, só que é um ativo intangível. Seus clientes. Os seus clientes, os seus fornecedores. A partir do momento que eu posso também criar um produto novo ou um serviço novo, estabelecendo parcerias com as minhas redes de contato. Ou seja, não dá para ficar parado esperando que o milagre aconteça. Perfeito. O milagre já está acontecendo. O milagre, ele acontece a partir do momento quando você abre seus olhos. Quando você tem a oportunidade de vivenciar e experienciar um novo dia. Eis o milagre. Agora, o que você vai fazer com o seu dia é com você. Perfeito. E quais são as riquezas que eu posso encontrar? Eu até brinquei hoje com a equipe aqui da agência, né? Eu citei o exemplo dos portugueses quando vieram descobrir o Brasil. O que eles encontraram? Eles encontraram índios, né? E o que chamou a atenção para os índios? Eram objetos que para os portugueses não tinham valor. Mas o que os portugueses encontraram aqui e viram aquilo que os índios não conheciam? Por isso que eu falei, reconhecer os tesouros existentes dentro do meu negócio. Então, quando eu tenho uma empresa ou eu tenho um pequeno negócio e eu começo a entender que, poxa vida, eu posso usar o meu contador e todo o conhecimento da equipe daquela empresa contábil pode me ofertar, gente, olha o quanto de riqueza tem no seu próprio negócio. Legal. Daí as pessoas falam assim, Bruna, eu não sei vender. Né? Gente, quando você indica uma promoção no supermercado X, você já está vendendo, você só não está recebendo pelaquela venda, mas é uma venda. Isso. Às vezes não só o que você fala, o que você veste, o comportamento seu também vende, né? Enfim, eu fiquei lembrando aqui, o Geraldo falando aí, no caso, por exemplo, de comércios, o que pode ser um ativo? Você tem um produto-chave, ele deu o exemplo do McDonald's lá, né? McLanche Feliz, mas não é só isso que vende lá, né? Tem de tudo. E aí eu fiquei pensando nos serviços. Será que tem um serviço que realmente se destaca aí no seu negócio, no seu comércio? Enfim, a Ana Carvalho, que também foi nossa cliente, massoterapeuta. E aí, Ana, tem uma massagem específica que as pessoas mais buscam. Então isso pode se tornar não só um ativo de que entra, né, mas de valor agregado aí à sua empresa. E aí eu fiquei pensando aqui na nossa agência, né? A gente com 9 anos, na verdade a gente nasceu em 2012. E aí, há quase 2 anos atrás, nasceu o Portal Litoral em Pauta, que é um filho da agência, gente, com um departamento nosso, que é o portal, mais do que um portal de notícias, né? Um portal aí de prestação de serviço. Enfim, tem tudo, tem tempo, tem balsa, tem classificados, coluna social, e a gente está cada vez melhorando mais, inovando mais.
E nasceu então esse filho, né, que foi o portal, que ele nasceu digital, depois ele foi pro rádio, na Rádio Antena 8, que a gente tem a parceria, ele veio agora pro impresso, né, já vai fazer aí, são 9 edições, tá fresquinha essa edição aí na capa, falando das Olimpíadas, esse momento que nós estamos vivendo, como o litoral norte está sendo representado aí nas Olimpíadas, e aí é um outro filho, né, na verdade é isso, né, gente, como diz, 9 anos, e aí a gente foi criando esses outros ativos para ir somando ao que a gente faz. E aí outro ativo que eu fiquei pensando como que não você vende o seu serviço. Você vende, por exemplo, aqui na agência de Gente Com, eu vendo apenas as redes sociais, fazer os posts e textos, enfim, anúncios e impulsionamentos das redes sociais? Não, a gente, né, não só cria arte, mas a gente é meio e é mídia, né? Porque aí a gente criou o portal, o jornal, e aí vai completando essa divulgação para o cliente. Então, pensar também isso, que a gente sempre pode melhorar, inovar, e não tem setor que não possa ser melhorado, não tem comércio que todos podem, não é nem sair fora da caixinha, é fazer o que os outros já estão fazendo, só com a sua cara. Então isso tudo é ativo também, isso tudo tem valor, não é um valor apenas financeiro, é um valor de conhecimento, é um valor de realização. Porque muitas vezes a gente se esbarra na dificuldade. Então, quando eu esbarro na dificuldade financeira, eu travo o meu olhar de enxergar riqueza. Então, por exemplo, eu enxergo, muitos empresários enxergam uma agência de comunicação como uma despesa. Entendeu? Então, por quê? Porque para ele tudo é gasto. Né? Então, é caro para eu abrir uma empresa, é caro para manter uma contabilidade, é caro porque eu tenho que pagar uma energia elétrica, uma água, uma internet. Ou seja, eu coloco simplesmente as dificuldades. Mas espera aí, qual é a causa que o seu negócio defende? Entendeu? Então começa a refletir. O que eu vendo é um produto, é um serviço ou tem algo muito maior por trás que me impulsiona a eu estar empreendendo? E se está tudo bem se eu penso somente no dinheiro? Mas pensa no dinheiro como uma solução, não como se fosse uma atividade fim. E um dos maiores grandes erros dos empresários é eu pensar no imediatismo. Entendeu? Quando você tem uma agência ou um portal do Litoral em Pauta, por exemplo, que é um portal de conteúdo, não é mais um portal de notícias. A minha empresa está lá. Se eu não faço a minha empresa aparecer, como é que eu vou alcançar novos clientes? Será que é despesa ou é um investimento? Ou seja, eu preciso desconstruir um padrão de que tudo que envolve o meu negócio são despesas. Porque as despesas, ela tem dois viés. Tem uma despesa que são despesas para manutenção, mas tem despesa / investimento. E por que eu tenho que pensar na despesa / investimento? Para gerar ativos. Porque se eu não construo uma lista de clientes ou não atualizo os meus clientes, como é que eu vou gerar receita? Como é que eu vou descobrir novos ativos? Mas aí que tá, eu estou com foco na dificuldade ou estou com foco nas oportunidades que virão? E para eu estar com foco nas oportunidades que virão, eu preciso acreditar na mensagem que eu quero passar para a sociedade. Vem aquela questão assim, que você falou, quando a empresa está mal que você vai pensar em contratar alguém para solucionar? É o contrário. É quando a empresa está super bem que você realmente... E a gente, como é que fala, o brasileiro é muito remediador, né? Só para tapando os buracos, é só apagando os incêndios. E não é esse o caminho aí, né? De descobrir os tesouros. Eu vejo assim, o brasileiro, ele tem uma força que talvez ele por saber utilizá-la tanto, ela se torna uma fraqueza, que é a capacidade de se adaptar. Ou seja, é uma força que eu tenho de se adaptar, mas eu me acomodo, daí ela se torna uma fraqueza. Então eu me acomodo a ficar reclamando no governo, que as coisas estão ruins. Tá bom, cara pálida, o que você está fazendo de diferente?
Se o meu negócio nasceu para sanar uma dor na sociedade, o que eu estou fazendo de diferente? Não, eu estou fazendo a mesma coisa. Se eu estou fazendo a mesma coisa, automaticamente eu vou ter os mesmos resultados. Então eu tenho que treinar, desconstruir a visão que eu tenho que me limita. E o que nós trouxemos para essa live, para esse bate-papo hoje comece a treinar o seu olhar de potenciais tesouros escondidos dentro do seu negócio. E o seu negócio pode ser você, porque tem muitas empresas que nascem da própria prestação de serviço da pessoa. Exatamente. Então você também aí tem coisinhas descobertas dentro de você que podem se tornar ativos, né? Que podem depois gerar riquezas não apenas monetárias, né? Quantas pessoas você tinha quando você começou, Bruno? Imagina, começou prestando serviço pro irmão, que é advogado, pro outro amigo, entendeu? E assim eu também. Há 25 anos eu comecei sozinho, sem nenhum cliente. Mas aí que tá, é você perseverar naquilo que você quer entregar para a sociedade. Então, eu já falei em algumas outras lives, quando eu abro um negócio, quando eu faço o meu contrato social, quando eu elaboro o meu contrato social, é um compromisso que eu tenho para com a sociedade. O que eu me comprometi? Vou prestar serviços contábeis. Para quê? No caso da Ana aqui, é massagem. Para quem? Para quê? Ou seja, encontre o fator X, a causa do seu negócio. E garanto que você vai estar com o seu olhar muito mais refinado para encontrar e descobrir tesouros dentro do seu próprio negócio. Muito bom. Então a gente deu aí muitas dicas, muitas pistas, caminhos do que são esses tesouros. Queria agradecer aqui a todos os clientes, né, que fazem os 9 anos da agência Gente Como Acontecer, a Multiclínica, o Dr. Samir, Dr. Paulo, neurologista, Dr. Samir, dentista, ao Condomínio Costa Verde Tabatinga, ao Estúdio Jam, que é um estúdio personalizado de ginástica lá da Amanda. Enfim, né, temos a Focus, que é isso, contabilidade, não só isso, uma mentoria. E tem muitos outros, a Casa de Saúde Estela Mares, que é o nosso hospital, que a gente faz ali a gestão das redes sociais, a TGE Advocacia, que é um escritório de advogados. Enfim, tem muitos aí eu tô lembrando aqui de cabeça, alguns aí. Então, queria só agradecer. Vamos ler aqui o comentário da Ana. Assim como eu preciso mostrar para o meu cliente que a massagem é um investimento para a saúde dele, eu preciso ter essa mesma consciência dos investimentos e dos gastos, exatamente. Então, muitas, como é que fala que a gente estava falando dentro de uma empresa, a gente não vê como um custo e apenas, algo que está saindo, mas o que vai entrar com esta saída, é isso, né? Enxergar isso depois, né? É empreender com responsabilidade. O que a Ana colocou aqui é perfeito. Ela tem que ter uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter o olhar de uma causa muito maior, que eu estou oferecendo para a sociedade uma qualidade de vida, mas o meu negócio ele também precisa ser sustentável. Ele precisa ter um fundamento para sustentar essa mensagem. E como eu vou fazer isso de forma equilibrada? Começando a descobrir ativos ao meu redor. Porque normalmente eu sou muito bom em fazer algo técnico, mas com a visão empreendedora, às vezes eu travo, eu coloco objeções, eu coloco dificuldades pensando simplesmente num equilíbrio. Mas espera aí, quantas e quantas pessoas eu tenho capacidade de alcançar? Quantas e quantas famílias eu consigo alcançar através da prestação de serviço, do meu serviço, do meu produto, né? Quando eu falo serviço, falo produto, serviço, tanto faz. Ou seja, eu tenho que ter uma visão estratégica. Qual é a minha capacidade de entrega para que o meu negócio seja sustentável? Ou seja, eu preciso aprender a vender. E quanto mais eu aprendo a vender, mais pessoas eu vou alcançar e mais o meu ecossistema ele vai funcionando de uma forma congruente.
Muito bom. Gente, gostou do presente aí? Claro que o conhecimento é um ativo. Contar um pouquinho aí, como é que fala, de como que você pode enxergar diferente, né? Como que você pode tirar as cobertas do que tem aí de importante dentro da sua empresa. Agradecer também a corretora, a Gláucia Montarna, que é a nova cliente da agência, a Letras da Lá, que é a Laís Cardoso, que faz essas pinturas em paredes. E dizer aí que nós vamos ver então todos os participantes e fazer um sorteio aí de uma sessão de Teta Healing, entrar em contato aí no privado, tá bom? No inbox aí com o sorteado, tá bom, gente? Então, muita gratidão, muita paz. E por estarem aqui, e acompanha que também tem novidades aqui nas nossas redes sociais e no nosso site, né, gentecom.com.br. Tem um pouquinho da nossa, a história lá dos nossos, quem são os nossos colaboradores e as novidades que a gente está trazendo aí para o mercado. Então fiquem atentos no nosso feed, que agora vai estar todo remodelado. A gente não para aqui para os clientes, para vocês, né? Então, gratidão, Gê. Eu que agradeço, um abraço. Valeu!